Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos. Nessa aula eu vou falar sobre fluxo de caixa. Como você faz para montar um fluxo de caixa? Eu vou te ensinar o passo a passo para você conseguir estruturar um fluxo de caixa aí no seu supermercado. Esse fluxo de caixa, ele serve para supermercado, serve para qualquer tipo de negócio. Inclusive, você pode aplicar até na sua vida pessoal. Porque o fluxo de caixa nada mais é do que tudo que você tem de receitas e tudo que você tem de despesa. Então você vai conseguir identificar o qual é o comportamento do seu dinheiro no seu negócio ou na sua vida pessoal. Então, eu vou te colocar uma planilha onde eu vou mostrar como você vai fazer cada lançamento passo a passo de forma muito simples para que você tenha clareza sobre qual é o comportamento do dinheiro na sua loja, no seu negócio, no seu supermercado, tá? Então, além de mostrar como o seu dinheiro se comporta no seu negócio, eu vou mostrar como que ele faz para que você tenha uma projeção futura do seu fluxo de caixa. E a partir dessa projeção, você tomar atitudes estratégicas. Porque, por exemplo, você pode ter um problema de fluxo de caixa, muito provavelmente, quando você faz grandes negociações. Por exemplo, eu vejo muito dono de supermercado querer aproveitar uma oportunidade. Então ele vê uma oportunidade, vou comprar aquela carreta de negócio. E aí ele compra. Só que ele não sabe se ele vai ter dinheiro para pagar aquele boleto naquele dia. E como que você faz isso? Através de um fluxo de caixa. E eu vou te mostrar que existe a possibilidade de você fazer uma programação e uma previsão. Porque quando você já sabe qual é a média que você vende, se você vende, quanto que você vende em dinheiro, quanto que você vende em Pix, quanto que você vende no débito, quanto que você tem para receber de cartão de crédito. Então, por isso é importante você ter a gestão dos seus negócios, das suas vendas, dos seus cartões, você fazer conciliação bancária, conciliação de cartão. Então, você precisa ter todos esses processos para você conseguir montar o fluxo de caixa. Mas eu vou te mostrar que é possível fazer com ferramentas ou com uma planilha Excel. Eu vou te mostrar como você faz isso de uma planilha de Excel de forma simples, rápida, e aí a gente vai conseguir montar estratégias para o seu negócio. Então, olha que interessante. Você vai aprender tudo isso na prática comigo, tá? Eu vou deixar aqui o link depois que você aprender, você vai baixar essa planilha para você poder aplicar no seu negócio, tá bom? E aí é o seguinte, dentro dessa planilha, eu vou colocar algumas categorias de despesas. E dentro dessas categorias, pode ser que você tenha no seu negócio, pode ser que não. Pode ser que você tenha que inserir novas coisas, novas categorias, pode ser que não. Então é importante você adequar ela ao seu negócio. Eu coloquei um modelo que eu utilizo, inclusive tem algumas lojas que a gente faz algumas adequações, mas é interessante que ela é permitido você fazer vários tipos de mudanças. Então, vamos lá, chega de delongas, bora aprender como que faz a montagem do fluxo de caixa passo a passo. Então vamos lá, pessoal. Aqui é a planilha que eu vou deixar de modelo para vocês poderem baixar aí no seu computador. Então esse exemplo nós vamos fazer baseado no mês de fevereiro de 2023. Quando nós iniciamos o primeiro passo da planilha, você precisa identificar o seu saldo final do dia 31 de janeiro. Esse saldo inicial ele é muito importante para que você comece o seu fluxo de caixa de forma correta. Você precisa saber qual é o valor que você teve de saldo no último dia do mês, tá? Então, no caso aqui, dia 31, qual foi o saldo que você encerrou de todas as contas, tá? Então, é a somatória de todos os saldos. Não adianta você colocar só de uma conta, de duas, você tem que colocar o acumulado de todas as contas. Se esse valor tiver negativo, você põe negativo aqui, tá? É importante que vocês coloquem o real. Não adianta você enganar você mesmo, porque a única coisa de você mascarar as informações aqui, o maior prejudicado vai ser você e a sua empresa. Então você tem que ter muito cuidado na hora de preencher esses dados, porque aqui
é uma extrema responsabilidade, porque o seu negócio está em jogo. Se você preenche de alguém, o negócio dessa pessoa está em jogo, o seu emprego, né? As famílias que dependem desse negócio está em jogo. Então você precisa fazer isso com muita responsabilidade, tá bom? Então vamos lá. Aqui a gente vai trabalhar o saldo inicial. Então vamos dizer que o saldo inicial aqui, a gente tinha 30 mil no banco, certo? Esse saldo ele é positivo. Então, logo, nós temos um saldo teórico comercial de 30 mil. Partimos desse princípio. Depois, nós temos que informar para cada dia uma previsão de venda, tá? Então, como que funciona? A previsão de venda, ele trabalha basicamente esses três pilares que são a previsão, que é a venda em dinheiro, a venda Pix e a venda cartão débito. Se você não sabe, como que eu acho uma previsão da minha venda? É muito simples. Você pode pegar os últimos 3 meses de venda do seu negócio e aí você analisa. Se você vende 100 mil reais por mês, vamos falar que você tem uma venda de 300 mil reais, tá? Então, se você tem uma venda de 300 mil reais durante esses 3 meses, você analisa o quanto que você vendeu de dinheiro dentro desse período, quanto você vendeu de Pix e o quanto você vendeu de débito, tá? Você precisa saber o quanto cada bandeira representou do seu faturamento. Então vamos dizer que somado os dois aqui, né, os três, o dinheiro, Pix e débito, você identifica que 150 mil reais você vendeu somando os três aqui, Pix, débito e dinheiro. Então, se você identificou esse número aqui, logo você entende que 50%, 150 mil. Então, você identificou que 50% da sua venda, ela é dinheiro, Pix e débito. O que isso significa? Isso significa que se você tem uma previsão de venda de 100 mil todo mês, você sabe que entra no seu caixa todo mês 150 mil. Os demais valores, que é o venda crédito, que você vai colocar aqui na planilha também, você tem que preencher de forma real. Então, a venda crédito é o que você já tem programado para receber. Então, por isso que para fazer um fluxo de caixa, você precisa ter uma expectativa e uma realidade juntas. Por que a expectativa? O dinheiro você não tem exatamente o valor que você vai receber amanhã. Você tem uma projeção, você tem uma ideia, você tem um histórico e baseado nesse histórico você vai inserir essa informação aqui. Agora, a venda a crédito, nós já temos o valor que nós vendemos 30 dias atrás, que nós vamos receber hoje. Então, tudo que eu vendi 30 dias atrás, eu vou receber no crédito, eu vou receber voucher, enfim. Você precisa ter esse valor. Qual é o valor que eu tenho para receber de venda a crédito hoje? Você precisa ter isso. Se você não tem, você precisa buscar formas. Você pode entrar no portal da Cielo, da rede, e filtrar essas informações para que você coloque na projeção diária. Então aqui é muito interessante você entender que você precisa preencher todos os dias. E quando você for preenchendo esses dias, né? Então a gente vai colocar aqui, vamos dizer que nós vamos ter uma venda de dinheiro, Pix e cartão de débito de 150 mil. Então vamos projetar que nós teremos esse valor todos os dias do mês, certo? Então, como que você vai fazer? Então você pode selecionar as colunas aqui e aumentar ela para que ela possa ficar 150 mil não projetado. Aqui nós temos uma venda crédito, então nós temos uma previsão de venda crédito. Então vamos colocar que nós teremos uma venda crédito aqui prevista de 140 mil. Vamos supor que esse valor ele vai ser igual para todos os dias. Você precisa, lembrando, você precisa fazer a forma correta, você precisa entender, né, como que funciona a mecânica do negócio para que você puxe os valores reais, tá? Então aqui eu estou baseando com exemplos.
Se você tem alguma forma de recebimento extra, por exemplo, eu sei que todo dia 10 eu tenho um espaço aqui no meu supermercado que eu alugo e essa pessoa me paga um aluguel de R$ 5.000 todo dia 10. Então, o que a gente faz? Aqui no dia 10, você pode colocar uma projeção de receber R$ 10.000 referente a aluguel. Então, nós podemos colocar aqui aluguel e jogar aqui. Joguei no lugar errado. Joga aqui como R$ 5.000 de aluguel que eu tenho. E eu alugo um espaço para uma pessoa, tem uma lojinha lá dentro do meu supermercado e essa pessoa me paga R$ 5.000. Então eu tenho que colocar esse valor aqui considerado como se eu já fosse receber, já está certo e eu tenho essa projeção. Acontece de você errar? Claro, o fluxo de caixa ele é feito para você errar, mas você trabalha uma projeção, porque não necessariamente você vai bater 100%, mas você vai ter uma expectativa, e é isso que é o mais importante. Quanto mais você for treinando, mais próximo da realidade você vai chegar, tá? Depois, nós temos as deduções das receitas, que são os impostos, tá bom, pessoal? Então aqui as deduções, você precisa colocar o IPTU, o imposto de renda, pessoa física, pessoa jurídica, o ICMS, o PIS, o COFINS, né? Aqui vamos colocar o PIS e o COFINS, tudo junto, tá bom? Então vamos falar que você paga os dois todos juntos. Então, você já coloca a projeção. Se você sabe o valor, você coloca o real. Se você não sabe, puxa um histórico dos meses passados e aí você faz um levantamento para você colocar, inserir essa informação aqui no sistema, tá bom? Então, vamos dizer que no dia 15, eu tenho uma guia de imposto para pagar de R$ 1.500. Então, você insere aqui e você vai preenchendo os dados conforme você tem um histórico, tá bom? Se você não tem esse histórico, você pode fazer uma média de mercado e aí você vai trabalhando esses números e depois vai aprimorando, tá bom? Mas é importante que você tenha esses dados aí para que você possa fazer a projeção. Depois que você criou a projeção aqui dos impostos, nós vamos para os custos operacionais. Esses custos operacionais, você vai colocar aqui tudo que você paga para que a sua loja funcione. Isso é custo operacional. O que você precisa pagar para que sua loja funcione. Então você vai pagar aluguel, você vai pagar energia, água, os colaboradores, você vai pagar o sistema, você vai pagar a internet. Tudo isso faz parte de custo para que a sua empresa funcione, tá? Os pagamentos de mercadorias para revender, ela é um custo operacional, porque sem produto você não funciona. Você precisa de produtos para funcionar. Então ela está nos custos operacionais. Então você vai preencher tudo isso é previsão, pessoal. Lembra disso. Se você fizer os passados, você vai pegar com o histórico do que você realmente pagou. Agora, se você está trabalhando com previsão, você coloca o que você prevê. E todas as linhas, se você não tem valor previsto, provavelmente você fez algum lançamento errado. Por quê? Todas as despesas, elas são normalmente, todos os meses ela acontece. Não tem como você ficar um mês sem pagar aluguel. Se você paga aluguel, você tem que pagar todo mês. Então, você precisa ter esse indicador, tá? Se você no final da linha aqui, no final do mês, você não tem nenhum lançamento aqui de aluguel, alguma coisa está errada. Se você não tem nenhum lançamento de compra de mercadorias, tem alguma coisa errada. Se você não tem férias, pode ser que você tenha feito algum lançamento errado. O ideal é que você pegue aí a quantidade de colaboradores que você tem, divide por 12, né? E você vai entender mais ou menos o quanto você vai pagar de férias aí todo dia, todo mês. Então, folha de pagamento, você vai ter que ter todo mês. Treinamentos, você deve investir em treinamentos todo mês, folga, hora extras, enfim. Você vai colocar todas as despesas, energia elétrica, água, adiantamento, salário, pensão, folga, enfim, tá tudo aqui. Depois, nós vamos para as despesas operacionais.
São despesas extras que não necessariamente o seu supermercado depende para funcionar, mas elas são despesas da operação. Então, combustível, né, como eu falei, consultorias, vão ter aluguéis de máquinas, vão ter as retiradas aí, né? Então, você vai colocando todas as informações aqui dentro, tá bom? E esse plano de contas que a gente coloca aqui, o ideal é que você trabalhe todos eles baseado na sua realidade, tá? Então, a sua realidade precisa ser trabalhada aí de forma correta. Então, se tiver alguma despesa aqui que não faz parte do seu negócio, você tira. Se tiver algo a mais que você precisa acrescentar, é só você vir aqui, adicionar uma linha e aí você coloca a sua despesa. Então, a gente coloca aqui uma despesa extra, você vai adicionando as colunas aqui sem problemas nenhum. Depois nós temos as despesas financeiras. Então, essas despesas financeiras, nós colocamos aqui juros. Às vezes você pagou boleto em atraso, então você teve juros, você coloca algum empréstimo, precisou de empréstimo capital de giro. Então, essas informações vão estar aqui, tá? Tarifas bancárias, é importante você preencher, puxar os históricos da sua conta. Você vai puxar taxas de cartão, então ela vai estar aqui dentro das despesas financeiras. E se você cobra juros de cliente quando paga parcelado ou paga com atraso o seu fiado, os juros entra aqui como uma receita financeira. Ou quando você tem aplicações, então você tem alguns investimentos e isso está te gerando juros de aplicação, você coloca aqui como uma receita, tá bom? Depois nós temos algum tipo de amortização, caso você tenha impostos em atraso, impostos negociados, parcelados, ou se você pegou capital de giro e você está pagando, então entra aqui dentro de amortizações. No final, nós teremos um resultado diário. O que é esse resultado diário? Significa como que foi a operação dentro do dia. O que significa isso? Significa que a partir do momento que nós temos uma previsão de receita, deduzimos os nossos pagamentos, nossos compromissos, custos operacionais e despesas operacionais. Depois que nós deduzimos essas despesas, o que acontece com o meu dia? E depois nós conseguimos avaliar o que isso refletiu no meu caixa. Olha que interessante. Se nós colocarmos aqui, nós temos uma receita de 290 mil, mais um caixa do mês anterior de 30 mil, nós temos um caixa do dia de 320. Olha que interessante. Se nós colocarmos aqui que nós temos 130 mil para pagar de aluguel, o nosso caixa do dia ele já cai para 190 mil. Se nós analisarmos o resultado do dia, ele está me dizendo que eu gerei um caixa de 160 mil no dia primeiro. Ok, se nós formos alimentando as informações, vamos dizer que eu paguei 75 mil de mercadorias, o meu caixa já reduziu e o meu fluxo de caixa futuro, você percebe que ele já vai interferindo. Então, conforme você vai lançando despesas aqui, você vai vendo que o fluxo ele já vai reduzindo. Então, vamos fazer esse fluxo de caixa aqui ficar negativo. Então, vamos dizer que eu tive um processo trabalhista aqui de 100 mil reais. Vamos dizer que foi 100 mil reais esse processo aqui, perdi uma causa. O que acontece? Me sobrou um caixa de R$1.000. Porém, esse meu dia, ele está gerando um prejuízo. O meu dia está gerando prejuízo, mas por que o meu caixa está positivo? Olha que interessante. O meu caixa está positivo porque eu tenho 30 mil de caixa passado. Então, esse 30 mil me permitiu ter um prejuízo de 29 mil. Então, mesmo que eu trabalhe no prejuízo um dia, eu ainda consigo ter um caixa positivo. Então, veja a importância de você ter um caixa. E se nós
formos lançando mais valores aqui, olha que interessante, o nosso caixa ficou negativo, porém, o dia seguinte ele está positivo. Mas, se nós formos analisarmos aqui, o dia primeiro eu precisaria de dinheiro. E como é que eu faço para ter dinheiro nesse dia primeiro? Existem algumas estratégias, mas o que você pode fazer primeiro é tentar vender mais. Essa é uma das estratégias, você criar formas de você conseguir vender mais. Outra possibilidade é analisar dentro das despesas o que é negociável. Por exemplo, um aluguel. Se eu atrasar o aluguel, o que pode acontecer? Qual é os juros que vai acontecer? Será que eu consigo negociar esse aluguel para o próximo mês? Eu consigo negociar esse aluguel para cair um dia depois? Será que eu consigo fazer algo para que eu consiga negociar esse aluguel? Porque eu estou vendo aqui que eu tenho 75 mil reais de compra de mercadoria. Será que eu consigo negociar alguma mercadoria que eu comprei? Algum boleto que eu tenho para pagar desse dia? Será que eu consigo jogar para o dia seguinte? Será que a gente consegue fazer um remanejamento? Então são estratégias. Outra estratégia de aumentar a venda, né, aumentar a sua receita, é você adiantando pagamentos de cartão, tá? Não oriento você a fazer isso, mas em último caso você precisa saber antecipar esse cartão. Só que para você trabalhar um fluxo de caixa correto, vamos colocar aqui alguns números exorbitantes para que você entenda que quando você analisa essas linhas, essas colunas, né? Então, vamos colocar aqui, né, uma fórmula para que nós consigamos ver de forma mais simples, aqui os valores negativos. Então, quando ele for menor que zero, pinta para a gente de vermelhinho. Então, os valores negativos, eles estão aqui. Então, olha que interessante. Se você tem um fluxo de caixa e ele está me mostrando que eu terei 4 dias negativos, a partir do 5º dia, ele volta a ficar positivo. Analisando esses números, qual é o valor que eu preciso captar? Se eu for fazer um empréstimo, se eu for adiantar cartão, se eu for ter que aumentar a venda no meu negócio, qual é o valor que eu preciso? Será que é a soma de todos esses valores aqui? Daria 574 mil. Será que eu preciso de 30 mil, 320 mil, 210 mil? Como que funciona? Olha que interessante. Essa visão é muito importante. Quando você analisa um fluxo de caixa, você sempre precisa se atentar ao valor mais negativo que você tem. Esse é o valor, 320 mil. Ou seja, eu preciso de 320 mil para eu poder suprir o meu caixa. Olha que interessante. Se eu coloco 320 mil aqui, o que acontece? Eu tenho uma receita de 320 mil. E isso, ele vai impactar nos meus próximos dias. Olha só. Olha que interessante. O que aconteceu? Eu não precisei... Vamos corrigir aqui a fórmula. Porque ele não impactou aqui, né? Porque esse é o saldo inicial. Então, se a gente colocar aqui que nós pegamos 320 mil com antecipação de cartão. Olha que interessante. O nosso fluxo de caixa, ele fica todo positivo. Então, quando vocês olharem o valor negativo, não se assustem, porque ele é reflexo do dia seguinte, do dia anterior, desculpa. Então, quando você analisar vários dias negativos, você precisa olhar o maior pico de negativo. Esse maior pico é o valor que você precisa conseguir para suprir o seu caixa. Não é 210, não é 30, não é a somatória, não é os 570 lá, 574. Você precisa do pico. O pico é 320. Então, com 320 você resolve o seu caixa.
Então veja só como é importante você ter uma visão de fluxo de caixa. Você consegue enxergar de forma futura o como que está o comportamento do seu dinheiro na sua loja. Então, esse é o modelo que eu vou passar para que vocês possam seguir no seu supermercado aí. E aí, se você tiver alguma dúvida, me chama. Importante que você siga as minhas redes sociais lá no Instagram, no YouTube. Eu passo muitas dicas sobre como você fazer a gestão do seu supermercado na prática. Esse modelo aqui, ele é simples, mas você pode aplicar ele no seu dia a dia, que eu tenho certeza que vai dar muito certo. Você pode, inclusive, fazer a projeção de vários meses. Você pode fazer dos próximos 6 meses, do próximo 3 meses. Mas é importante que você faça a projeção, pelo menos do mês atual, para que você tenha segurança do que você está fazendo. E que você não erre na hora da compra. Porque qualquer valor que você comprometer, você pode colocar projeções. Por exemplo, estou negociando uma carreta com a Ambev. E aí a Ambev, ela vai faturar essa carreta para 15 dias. Então, se eu olhar no meu fluxo de caixa, se eu simular que eu vou pagar uma carreta 250 mil e esse valor vai cair no dia 16, então a gente coloca aqui, vamos dizer que nós vamos pagar 250 mil no dia 16. Como que vai ser o meu caixa? Eu vou ter caixa para suprir essa necessidade? Nesse meu caso, como eu não tenho nenhuma despesa lançada, ele está gerando um caixa aqui mensal de... Vamos pegar o valor total aqui, né? No final do mês, eu vou ter um saldo de caixa de 2.610.000, porque eu não lancei nenhuma despesa. Se eu colocar aqui que eu terei... Vamos copiar essas despesas aqui e jogar todas para os próximos meses. Vamos dizer que nós teremos essas despesas aqui. Olha que interessante. Se nós colocarmos aqui 500 mil, então eu terei um saldo negativo com um pico de 124 mil. Agora, se nós analisarmos o comportamento do meu caixa, até o final do mês, eu terei um caixa de 504 mil. Mas se nós formos aqui dentro do dia 16, que foi onde eu falei, vamos dizer que nós pagaremos uma carga de 250 mil para a Ambev. Olha o que vai acontecer com o nosso caixa, tá? O nosso caixa, ele vai estar negativo aqui. Então vamos analisar como que está a nossa fórmula. Então, aqui. Olha que interessante. Nós teremos um saldo, né, no final do mês de 1 milhão. Agora, nós não teremos dinheiro no dia 2. E aí, o que a gente vai ter que fazer? Nós teremos que resolver esse problema. E esse problema nós teremos que resolver aumentando o nosso faturamento, ou pegando empréstimo, ou antecipando cartão, enfim. Só que eu vou ter que antecipar 124 mil para que o meu caixa seja suficiente para que eu consiga pagar. E aí no final do mês vai me sobrar 1.211.000. Você vê que interessante, né? Se nós não tivermos os 140 mil aqui, olha como que vai o nosso caixa. Ele cai 1.071.000. Agora, se nós colocarmos os 140 mil, a gente vai para 1.211.000. E é muito interessante você ter essa visão. Você precisa entender que o fluxo de caixa pode impactar no seu dia a dia. E se você entra num cheque especial, se você entra em empréstimos, você acaba pagando juros. E esses juros, ele vai impactar no seu resultado final, porque você vai ter valores a pagar aqui de juros, tá? E essa despesa financeira pode atrapalhar todo o seu planejamento financeiro. Então você precisa entender essas estratégias, essas métricas, e aí sim você ter um negócio na sua mão.
Mas fala aí pra mim, você gostou dessa aula? O que você achou? Achou que foi muito simples, foi muito difícil de entender? Se você tem alguma coisa, alguma dúvida, manda pra mim, eu vou te ajudar a ter resultados no seu negócio, tá bom? Então, forte abraço, me segue lá no Instagram, me segue no YouTube, me segue no TikTok, eu tô no YouTube como Mestre no Supermercado, no Instagram é emersonaugusto.ms e me manda uma mensagem se você tem alguma coisa, alguma dúvida, que eu vou estar à disposição para responder todas elas, tá bom? Valeu, forte abraço e até mais.